Boa noite, meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Abençoe, divino amigo, a vossa seara, os vossos trabalhadores, as tarefas do poder da boa vontade, a fim de que possam transcorrer na vossa santa e gloriosa paz. Dai-nos a graça, divino amigo, de sintonizarmos com os vossos obreiros da vida eterna, a fim de nos fazermos ferramentas dóceis e úteis aos vossos tarefeiros. Que as vossas bênçãos se façam em nossas mentes e em nossos corações, hoje, agora e sempre. Hoje estamos contando, com a colaboração feminina para melhorar o nosso estudo. A nossa irmã Mariazinha vai participar conosco, recordando que nós estamos fazendo o estudo sobre os transtornos mentais, o suicídio e a terapia espírita para nos livrar dessas mazelas. Nós estamos no último tópico, no sétimo tópico, nós, na terapia espírita, nós falamos das orações, da leitura edificante, da água frutificada, das tarefas no bem, do culto do Evangelho no lar, e estamos hoje falando da reforma íntima, dando continuidade ao da semana passada. E a finalidade de todos nós é nos tornarmos homens de bem. Homens aqui entendido como uma humanidade de bem. E por que o título que Kardec coloca, homem de bem? O que é o contrário, o antagonismo do homem de bem? O homem de mal. Bem, o antagonismo é mal com L. O mal com L é um estado de imperfeição, um estado de sofrimento, um estado de doença. Então, não ser um homem de bem é ser doente, enfermo. Porque o natural é ser homem de bem. E Kardec vai nos esclarecer quanto ao homem de bem. Nós tivemos que compilar uma parte, que a lição é um pouco longa, mas deveria ser lida integralmente. Falha nossa, mais uma vez, deveríamos ter pedido aos irmãos que trouxessem o Evangelho, para que pudéssemos acompanhar toda a lição, mas nós pensamos alguns tópicos para abordarmos, mas seria muito importante o estudo de toda a lição do homem de bem. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, a lição, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Nós vamos começar com essa parte, porque recordando o pensamento do filósofo Immanuel Kant, que nos assevera que o universo é um organismo moral. Então, quando estamos dessintonizados desse universo moral, nos encontramos enfermos. Então, gostaríamos
de uma elucidação do nosso irmão André, da nossa irmã Mariazinha, claro, começando sempre pelas damas. Como acabou de ler, né? O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade, que é a primeira lei, embora seja 3 nomes, mas é considerada, Kardec considerou como a primeira lei natural, divina, que devemos seguir. Amor, justiça e caridade. Por enquanto vou falar só isso, para passar pelo Evangelho. Normalmente quando sabemos, nós falamos pouco, né? Boa noite, meus irmãos. Allan Kardec, na pergunta de número 625, pergunta aos espíritos qual o modelo que Deus ofereceu aos homens para que lhes sejam guia e modelo. Responde nos espíritos, vede Jesus. Lembramos que Jesus, que é a comunhão plena com o Pai, veio também nos ensinar o modo de fazermos o mesmo, de entrarmos em sintonia, em comunhão com o Criador. E vamos ver Jesus, na sua faixa etária de 12 a 13 anos, como nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estava Maria e sua prima Isabel conversando sobre os seus filhos, crianças dotáveis, é claro. E Maria falava para Isabel que por vezes ela ia encontrar Jesus a sós, junto às águas, e outras vezes em conversação profunda com viajantes que demandavam a Samaria, ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre ela surpreendia Jesus com palavras caridosas, de consolo, dirigidas às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos, aos sofredores. E Jesus falava com todos esses da sua comunhão com Deus. Como Maria narrava, nunca havia nem os doutores da lei fazer o mesmo, que era os sacerdotes do templo. E Jesus chegava até, o Maria narra a Isabel, de entrar em conversação com um criminoso muito conhecido na localidade. E Jesus falava a esse criminoso de Deus, com seus 12 a 13 anos de idade. E Maria, percebendo essa capacidade de comunhão com Deus, conversou com o esposo de Isabel. Porque Zacarias, ele também era sacerdote do templo, com um certo nível. E Maria, conversando com ele, consegue, através de Zacarias, levar a Eleazar, que era um sacerdote do templo, conversando sobre Jesus. E Eleazar se interessa e sabia que ali estava o mensageiro de Deus. E Maria preocupava e queria que Jesus se educasse com os sacerdotes da época. E ela vai lá, conversa com Eleazar. E quando ela regressa, ela encontra Jesus na porta.
de sua casa. E ao vê-lo, ela percebeu que Jesus estava mostrando contrariedade. E ele entra em diálogo com sua mãe e diz: mãe, o que tu queres de mim? Não veste que eu tenho dado testemunho da minha comunhão com o Pai? E Maria percebe, que Jesus estava ciente de tudo que se passava em relação ao que ela queria em benefício dele, no entendimento dela. E Jesus diz a ela: mãe, a minha tarefa é outra. O meu propósito é outro. Toda educação útil e generosa é agradável a Deus. Mas eu tenho um propósito diferente. Aqui ele narra: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Então Jesus estava falando que ele estava escolhendo outra escola, não a escola do tempo. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, tinha feito a Maria, Jesus diz a ela que escolheria a escola melhor. E ele vai na oficina do seu pai e pede a ele que o aceitasse como carpinteiro nas tarefas do dia a dia. Ou seja, Jesus queria mostrar que a verdadeira escola é o lar. Como nós vamos fazer homens e mulheres de bem sem o concurso do lar? Onde aprender os valores da alma? Onde beber na fonte do Evangelho? A não ser no lar. Se queremos que os nossos filhos sejam homens de bem, só podemos fazê-lo no aconchego do lar, no amparo da afeição, em que as pessoas se nutrem na felicidade de conviverem juntos. É no lar que vamos aprender a repartir, é no lar que vamos aprender a perdoar, é no lar que vamos aprender a doar. Então Jesus ensina que o homem de bem é formado na educação do lar. Recordando aqui, que é do capítulo Sede Perfeitos, sede perfeito, o sede é imperativo, é uma ordenação, sede vós perfeitos. E Kardec nos esclarece quando Jesus fala ser perfeito como é perfeito é o vosso Pai Celestial, não está falando necessariamente da perfeição total e absoluta que é o Criador, mas que temos que aperfeiçoar para nos tornarmos felizes. Sede felizes. Não se pode ser feliz sem a virtude. Então, ser virtuoso é que é ser feliz. Então, esse perfeito aqui poderemos substituir por felicidade. E para ser feliz, e para sermos felizes, temos que fazer a reforma íntima. Porque nós sabemos muito de orgulho, de egoísmo, de vaidade,
de presunção. Isso tudo nós sabemos muito. Nós agora precisamos aprender as virtudes. Então, essa reforma íntima, que o André nos falou aqui, que começa no lar, porque cabe aos pais, nós já conversamos isso, pais têm 3 principais funções: co-criadores, provedores e, acima de tudo, educadores. São funções paternais. E, começando no lar, a criança, o filho, vai poder gradativamente ir fazendo essa reforma íntima. Vamos ver alguns tópicos e comentar do homem de bem na definição de Kardec. Recordando na primeira que ele fala lei de justiça, amor e caridade, porque justiça não segundo a nossa visão, que a nossa visão de justiça é vingança, é dar o troco, é devolver, né? Mais, se possível mais, nós nos aplacamos infringindo mais sofrimento do que aquele que recebemos. Quer dizer, já não é justiça, né? Se é mais, não é justiça. Então, a justiça, segundo os Espíritos de Luz, segundo Jesus aqui, o justo é o bom. É o bom. Então, aqui nós vamos ver que se trocasse lei de bondade, amor e caridade, não tem espaço para vingança. A nossa justiça, como diz Emmanuel, cheira a vingança, mas a justiça divina não. Podemos trocar por bondade. Então é lei de bondade, amor e caridade, né? Então vamos ao primeiro tópico aqui, do homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Dona Mariazinha. O que acontece é que domingo no culto lá em casa foi vista até a minha mãe comigo falando, e durante o culto eu tive momentos assim de comentários, né? E o Fernandinho achou que por isso eu devia participar aqui, porque pediu o elemento feminino aqui que viesse aqui espontaneamente, né? Veio só a irmã Cibele, né? E ele achou que eu tinha que ficar aqui para não ficar vazio o lugar feminino. Mas nem sempre acontece isso. Isso aconteceu até com o Divaldo, né, que ele fez a primeira explanação que ele fez do Evangelho, foi muito bem, foi convidado para a segunda. Ele aceitou e fez. Aí quando chegou na hora, ele falou, ele ainda não chegou. Não disse nada. Até que o Espírito entrou e ele viu, era o mestre de Campos, né? O mestre de Campos chegou e ele falou, eu estou esperando que a dona Josefa chegue aqui para poder falar. Os mais novos que não conheceram a dona Josefa, é porque a irmã Josefa era muito matriarcal, mãezona mesmo, e quando nos falava com uma mãezona, nos endireitando, né, nos pedindo para endireitarmos as nossas veredas, e, digamos, era bastante falante. E no culto nós fizemos em casa, a dona Mariazinha estava que estava. Dona Josefa, minha mãe, né? Aí eu... Até alguns aqui que não sabem, que era mãe da dona Mariazinha. A avó do Fernandinho, do André, do Serginho, da Estela, que estava em cima com as crianças. Aí, como ela estava muito falante, a nossa irmã André é vidente, eu perguntei assim, André, dona Josefa está por aqui? Aí ela falou assim, tá do lado aí da sua mãe. Aí convidamos a dona Mariazinha, convidando também a dona Josefa, claro, para nos falar
E às vezes acontece inicialmente uma certa inibição da oratória em público, mas tenho certeza que ela pode muito nos trazer por toda a vivência e a sua vivência maternal. Se nós não apresentamos competência, eu e esses dois incompetentes aqui, é por incompetência nossa, não porque nos faltou as orientações maternais edificantes. Então ela sempre foi uma mãe que prezou muito a educação. A incompetência é nossa. André? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, e se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Eu estudei, você colocou o homem de bem, estudei a lição toda, né? Procurei sobre... primeiro eu vou explicar. Eu tive um probleminha, né? Que de vez em quando tem os brancos. Eu já fiz um estudo aqui do Evangelho, fiz durante muitos anos, aqueles mais antigos devem lembrar disso. Hoje em dia tem poucos antigos aqui. Mas depois desse problema, de vez em quando me dava um branco. Eu sabia o que eu queria dizer, mas na palavra não vinha. Isso acontece de vez em quando, sabe? Eu falei com ele, não, eu não quero aceitar por isso. Mas ele achou que eu podia. Se caso acontecesse, eu podia explicar e os irmãos iam já fazendo um exercício de tolerância, né? Para ir entendendo o meu problema. É isso que eu estou esperando de todos, né? E eles vão falando até que eu consiga me expressar. Neuroplasticidade é uma capacidade. Deixa eu falar ali. Eu já ia fazer pergunta do ano certo. Eu perguntei a todo certo, eu já ia fazer pergunta. Então, Mariazinha, ensina pra gente como ter fé. Como é que a gente consegue ter fé? Eu sei que a senhora pensa. A fé é uma coisa inata, né? Que não se impõe, a gente adquire. A gente adquire. Então a gente tem que subir dentro da gente. Muitos já reencarnam já tem a fé. Outros é a primeira reencarnação que estão aprendendo a orar, a ter o conhecimento do Evangelho, né? Então tem momentos que tem fé, outros momentos a fé já fica mais fraca, né? Fica aquele homem de pouca fé, né? Então, mas tudo na vida é um exercício. É um exercício, né? As virtudes, nós vamos ter que exercitar, tudo a gente aprende repetindo. É verdade? Então, assim é a fé e assim são todas as virtudes. Quer dizer que apesar dela ser inata, a gente tem que fazer um esforço para ela poder se superficializar. Sim, né? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade da fé. Porque às vezes na reencarnação passada era materialista. Então, da vida espiritual, se arrepende, pede para reencarnar, pede para participar de uma religião, né? Não quer dizer que vocês são espírita, todas as religiões ensinam o bem, ensinam para Deus, né? Seguir. Mas depois de reencarnado, nos momentos mais graves, às vezes falta esse sentimento da fé. Então essas pessoas vão ter mais dificuldade, mas é no exercício que vai aprendendo. Está falando da fé porque deposita a fé em Deus, né? Porque quem foi materialista tem muita dificuldade. Eu tenho um caso do meu irmão, né? Ele, no momento da reunião, ele veio tomar o passe e estava com muita dor de cabeça. Eu era muito jovem ainda. Estava com muita dor de cabeça. Então o mentor que foi dar o passe
com mamãe, né, ela medicinizada. Aí falou, meu filho, a sua dor de cabeça é porque você teve um momento de dúvida da existência de Deus. E ele falou que teve esse momento. Ele foi materialista e começou a mentalizar um jovem, sem problema, e acabou voltando no passado e duvidou da existência de Deus. Isso aí, ele teve essa bênção do Espírito de falar isso, né? Então ele sentiu que foi uma verdade. Então, e parece que nunca mais ele teve essa recaída, teve outra recaída, não, porque nunca mais foi avisado. Mesmo nos momentos de sofrimento, nos momentos que todos nós passamos, né, de provações e expiações, acho que ele nunca mais duvidou de Deus depois dessa afirmativa. Então, aquele que tiver um momento de dúvida, é porque está voltando ao passado. Mas ore e será assistido e passa a ter a fé. É porque a fé, ela vem de ouvir e falar, né? Se eu falo de Jesus, uma coisa, eu passo a ter fé. A fé, ela vem de ouvir, vem de ver. Como? A fé vem de você ouvir, né, receber a palavra e depois refletir essa palavra, esse ensinamento. Tem uma Fé é passagem no certeza. Evangelho que fala da fé como... Eu acho assim, que a fé precisa... Está falando? Tá falando. A fé precisa ser... Ah, Como é que é? Me ajuda aí. Eu acho que é no Evangelho mesmo. A fé precisa ser vivida, mas sobretudo sentida. Né? Eu entendo como um sentimento, né? mesmo. Porque mãe nos fala o seguinte, Exatamente. fé não é crença. Fé é diferente de crença. Fé é certeza, convicção. Por isso, quando Jesus fala, se tivermos a fé, a certeza na sabedoria e na misericórdia divina, nada não seria impossível. Então é essa certeza, essa convicção. É crer que realmente, ou melhor, não é nem crer, como disse o Divaldo, eu não creio, eu sei, sabe? É saber, né? Exatamente. Porque fala, eu creio, uma vez crê, uma hora, na outra não creio. É aquele que sabe, sabe. Então, ter fé é saber que Deus existe, que nós somos seus filhos, e aí a aceitação. É saber. André? Nos Evangelistas Lucas, no capítulo 10, versículo 23 em diante, na última viagem de Jesus a Jerusalém para comemorar a Páscoa, Jesus resolve passar pela Samária, que não era um caminho habitual, principalmente porque na Samária, Samaria, que ele fala, nós normalmente falamos Samaria, tá, gente? Você vê lá na Samaria. Samaria. E havia uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus queria passar por lá, como sempre, para deixar os seus ensinamentos. No deserto, a dificuldade de translado era enorme, né? E naquela época, como não havia as hospedagens que a gente hoje existe, era comum que eles se abrigassem em casas alheias, a hospitalidade no Oriente. E Jesus manda à frente os que eram mais jovens, que era João Evangelista e seu irmão Tiago. E eles vão. O restante seguem com Jesus. Quando eles voltam, eles falam com Jesus que não conseguiu nenhuma hospedagem. Ainda fala assim, Senhor, queres que a gente faça uma peça pedindo para que um fogo venha e queime toda aquela região? De tão que eles estavam consternados.
Jesus, não. Eu vim oferecer a salvação. E segue o curso normal. E chegam depois a Jerusalém. E é quando Jesus, confrontado pelo doutor da lei, que vai perguntá-lo o que ele devia fazer para chegar ao reino de Deus, para possuir a vida eterna. Nós estamos dizendo isso que Jesus vai mostrar aí o que é ser um homem de bem, se transformar num homem de bem. Jesus responde a ele com uma pergunta. O que está escrito na lei, o que tu lês nela? São coisas diferentes. Eu ler o Evangelho é uma coisa. Entender o Evangelho é outra. Como eu estou lendo o Evangelho? Como eu estou absorvendo o Evangelho? Aí nesse diálogo, ele vai responder o conhecimento que ele tinha dos dois mandamentos principais da lei. O primeiro se encontra em Deuteronômio 6:5, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E ele fala também o segundo, que estava em Levítico 19:18. Ama teu próximo como a ti mesmo. E a teu próximo como a ti mesmo. É o que Jesus havia falado aí. E ele, tentando entender o que seria o próximo, pergunta a Jesus: então quem que é o meu próximo? E Jesus não responde de pronto. Ele vai responder com a passagem do bom samaritano. Ele fala que, como nós sabemos do Evangelho, um homem que seguia para Jericó cai em poder de ladrões que lhe roubam, espancam e deixam o semi-morto na beira do caminho. E ali passa um doutor da lei, o vê, não se aproxima dele, segue adiante. Posteriormente, ele o levita também e segue adiante. Mas o samaritano, que aquele doutor da lei sabia que eram pensamentos diferentes, se compadece daquele homem, se aproxima dele, bebe-lhe vinho e óleo nas feridas, coloca-o no cavalo, leva-o a uma hospedagem, cuida dele, e lá ainda fala para o estagiadeiro que fizesse o máximo por benefício daquele homem, e quando ele voltasse, iria pagar a diferença. Aí Jesus quer mostrar o seguinte: qual é a nossa comunhão com Deus? Qual é a luz que nós absorvemos? É a essência do amor ou somente a aceitação? Eu posso dizer: eu aceito Deus, eu aceito Jesus. Mas o que é essa aceitação? Agora, vivemos na comunhão com Deus, é se nós colocarmos o amor em ação. Trabalharmos em benefício do nosso próximo. Porque senão a gente fica na superficialidade da religião. Podemos vir, tomar nosso passe, cantar nossa música, fazer a nossa campanha do quilo,
Mas se a essência do Evangelho não começar a brotar dentro de nós, nós ficamos à margem. Podemos dizer, eu aceito Jesus, Jesus é meu Senhor. Mas será que Jesus está vivendo dentro de nós? É isso que Paulo fez. Quando ele era Saulo, Paulo tinha luz. Mas a luz do conhecimento, da instrução, ele era doutor da lei. E Jesus também fala para os doutores do templo: cuidado para que a tua luz que há em ti não seja treva, porque eles também tinham conhecimento, acreditavam em Deus, aceitavam Deus, mas Deus não estava em comunhão com eles. E é somente quando Saulo se transforma em Paulo, quando ele no deserto perde a visão e Ananias restitui a visão, é que ele enxerga uma outra luz, a luz interior. Crer em Deus não significa que eu estou fazendo com que Deus cresça e viva dentro de mim. Aí é que Paulo faz. A luz do sentimento, a luz da comunhão que Jesus veio nos ensinar, a nossa comunhão com Deus, transformarmos em agente de Deus, fazermos a vontade do Pai. E para isso é necessário que sejamos homens e mulheres de bem, porque Deus é bom. Jesus o afirma quando fala ao jovem mancebo: por que me chamas bom? Bom? Só Deus o é. Então nós temos a certeza que Deus é o bem supremo. E se queremos ser homens e mulheres de bem, na comunhão com o Pai, é através da ação do bem. É através do sentimento. Porque só se pode entender Deus através do sentimento, no conceito do amor. E a caridade é o amor em ação. E Paulo assim entende isso. E vai devotar toda a sua vida a Jesus. E ele falaria posteriormente: antes erais trevas, hoje sois luz. Andai como filhos da luz. A luz interior, do sentimento. Porque saber não é a mesma coisa do que sentir. E onde estamos vibrando com o Pai, seja onde estivermos, seremos instrumentos de paz, de bondade, de amor, de ternura. Seremos agentes do bem. Certa feita, Chico Xavier estava num bar, tomando um café. Aí uma senhora, espírito da Bé, daquelas muito puritanas, vamos dizer que ela entendia a religião ainda de um modo diferente, na superficialidade. E quando ela vê o Chico, ela se aproxima e fala: Chico, você num bar? E era aqueles bares assim, a gente sabe, copo sujo, como se diz, né? Aí o Chico, aquele sorriso, fala: minha irmã, aquele que vibra no bem, até um bar se torna um lar. Porque ele vai ser agente da palavra do bem naquele que estiver lá. Ele não se contamina, pelo contrário. Como Jesus fazia aos 12 anos, seja uma lavadeira, seja um criminoso, seja uma prostituta, seja um senador,
seja o servo. Aí o Chico também, seja o irmão arraigado à bebida, seja o irmão ainda conturbado, naquele ambiente ele oferecia o bem. Só podemos dar o que nós temos. Então, à medida que nós vamos construindo dentro de nós, na comunhão com o Pai, o bem, vamos passar a agir espontaneamente. Podemos estar onde estivermos, com quem estivermos, seremos instrumentos do bem. Porque, como fala Kardec, estaremos agindo com a lei de justiça, de amor, de caridade, naturalmente. Eu não consegui abordar todos os temas hoje, eu só gostaria de ler o segundo aqui, para que a gente reflexionasse, que é: tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, que é essa confiança no futuro, de termos a certeza que somos imortais, que não somos corpos físicos, nos utilizamos dos corpos físicos para o nosso processo evolutivo. Então, essa confiança em Deus e no futuro, deveremos buscar primeiro os bens espirituais. Rapidinho, para o nosso horário. Eu ia falar sobre a reforma íntima. Que você está falando, não deu tempo de falar, que ele fala. Mas isso que o André falou, ninguém deu a reforma íntima mais do que Paulo de Tarso. Reforma íntima é isso. É mudar no sentido de se espiritualizar. Quer dizer, que o que do saber humano ele já tinha todo. Tudo, né? Do conhecimento. Ele era o doutor da lei. Mas se espiritualizou. Então essa é a verdadeira reforma íntima. Prestando atenção nas palavras dele, Maria Madalena, reforma íntima é isso, né? Foi trabalhar com os leprosos até que você acabou se contaminando. Mas mesmo assim ainda viveu muitos e muitos anos. Foi uma reforma íntima completa. Santo Agostinho também. Hã? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ah, Santo Agostinho também, né? De um jovem que, como a gente dizer, Rebelde. né? E de certa forma, uma juventude que no meu tempo se falava juntos, toda juventude desviada. Assim foi Santo Agostinho, foi uma reforma completa, né? E para Santo Agostinho tem que falar de Santa Mônica, que é a mãe dele, que nunca se desanimou da oração a vida inteira, até o dia que ele se tornou um cristão. A fé da Santa Mônica, para aquelas que são mães, se seu filho não está andando como você quer, ore e tenha fé. E vai conseguir como Santa Mônica conseguiu. Era a mãe de Santo Agostinho. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.